pessoal, boa noite. Mais uma semana iniciando, né? O pessoal que já... Quem já trabalhou hoje como professor, teve gente, eu sempre falo isso, né? Que já deu 12 aulas. Tem gente que já está indo para mais 6 agora à noite. É verdade, Nossa, é verdade. Não tem mais esse pique não, Heloísa. Vai chegando uma época que a gente vai chegando uma idade botando o pé no freio, né? Não, ou se a gente não botar o pé no freio, o freio bota o pé na gente, né? Nossa! O negócio é tenso, gente. Boa noite, meus amigos. Mais uma segunda-feira aqui com vocês para um bate-papo bem bacana. Hoje nosso tema, né? O pessoal já está aí em casa assistindo, já tem a Stephanie ali, boa noite. A Stephanie, linda, esteve conosco semana passada. Stephanie, você é a nossa grande convidada. Nós temos que fazer a listinha, né, do pessoal que foi entrevistado para estar conosco no almoço. Inclusive a senhora, doutora, nossa convidada, tá? Coloca aí o dia do professor, nossa festa do dia dos professores. Boa noite, Maria Ângela, lá da Seduc. Marilza, linda. A Marilza também já está dando boa noite. Isso Olha aí. lá, pessoal, o Sindicato dos Professores está oferecendo... Tá bom o som? O Sindicato dos Professores está oferecendo... Opa, ficou linda. Um almoço para os professores sindicalizados. E aí nós estamos abrindo esse convite para os nossos entrevistados do programa Educação em Foco desse ano. Vamos ter que voltar lá no tempo e ver quem veio a cada semana, né? E aí vai poder almoçar conosco lá no aonde? Vamos fazer o nosso jogo de coisa. Isso, com onde será o almoço dos professores? Para quem nos assiste toda segunda-feira, sabe que o nosso grande patrocinador, aliás, um dos nossos patrocinadores é o restaurante do FAD. E olha aí, tudo pago pelo sindicato, tá, gente? A gente está esperando aí de 120 a 150 pessoas, né? Já podem confirmar a presença. Vai ser um dia maravilhoso. Buffet liberado, Luiz, aquele sistema, né? Come sim, muito. Até não aguentar mais, né? É verdade. Situação, né? Um buffet muito variado, bom. Refrigerantes à vontade, suco à vontade, água, sobremesa e prêmios. Todos sairão do almoço com prêmios. Lógico que a gente não vai poder dar, por exemplo, eu comprei mais ou menos 15 a 20 liquidificadores, 10 sanduicheiras, não vai dar para todo mundo sair com um nível desse, né? Ventiladores, enfim, ferro elétrico, panelas elétricas, mas todo mundo vai sair com prêmio. Tem prêmios menores, né? Vai sair com mimo, com carinho. Né? Nem com mimo, nem que seja com mimo, vai sair. Mão pura não vai sair ninguém. Nem mão pura, nem estômago puro, né? Ô Fred, será que os nossos amigos sabem onde fica o restaurante do FAD? Pode soltar aí. Quem não sabe vai saber agora. Exatamente. Para você que sabe onde é o Automóvel Clube, o restaurante do FAD fica dentro do Automóvel Clube, num espaço maravilhoso. E detalhe, se você for de carro, não tem o menor problema, porque pela rua 13 de Maio, você tem como estacionar o seu carro, entra ali por dentro e não precisa pagar nada. Inclusive, eu acredito que nesse dia aí o estacionamento gratuito vai bombar, né? Vai bombar. Vai faltar vaga. E aí, para você confirmar a presença, até dia 10 de outubro, você pode ligar ou mandar o WhatsApp para o nosso telefone do sindicato, 999-555-339. Ali você dá o nome do colégio que você trabalha, né? Pra gente só checar direitinho que você realmente é um professor sindicalizado. E aí eu já explico qual a diferença de um professor sindicalizado de início. É aquele professor que contribui mensalmente no seu contra-cheque para o sindicato. É para este professor que faz que o nosso sindicato sobreviva, esse professor que vai receber esse mimo aí de prêmios, almoço e tudo mais. Os outros, a gente agradece quando contribuem, porque existe uma contribuição chamada cota negocial, que é quando se fecha o acordo coletivo, onde prevê o reajuste do salário do professor. Então, uma das cláusulas é esse desconto chamado de cota negocial. Então, quem foi descontado da cota negocial, desconto esse que você tem até 30 dias para ir ao sindicato e dizer que você não quer ser descontado. Ele é único, é uma vez por ano. Se você não for ao sindicato, será descontado. Quando se fecha o reajuste. Esse ano ficou em 5%, né? Aí teve o período para o pessoal fazer oposição. Quem não fez oposição, a escola desconta e repassa. Não quer dizer que você é sindicalizado.
quer dizer que você aceitou contribuir com a cota negocial porque o sindicato fechou o seu reajuste e a sua gratuidade para o seu filho, o biênio, que são 3% de salário a cada 2 anos de trabalho, a série de direitos, né, que o professor recebe graças ao acordo coletivo assinado. Isso é uma coisa. Você só é sindicalizado de fato quando você tem um desconto mensal no seu contra-cheque. Esses professores, sim, são chamados de professores sindicalizados. Olha lá, Dona Célia Galdino. Você sabe quem é? Você não sabe quem é Dona Célia? Não. Você nunca viu no meu Instagram? Não, Dona Célia é quem cuida de mim e da sala onde eu trabalho na regional. Ai, que linda! Um abraço, Dona Célia. Boa noite, Dona Célia. Lá, logo pertinho de Stephanie. Dona Célia é um amor, gente. Fez aniversário esses dias, a gente fez bolo pra ela. Que fofa. Sabe aquela senhora que tá sempre de bem com a vida? Se você chegar triste e olhar para Dona Célia, você desmonta a sua tristeza na hora. É aquela pessoa que a gente precisa ter ao lado. Nossa, já pensou? A gente chega... Levantar nosso dia. Heloísa, ela chega, já faz. Arruma a sala e faz o café. E recebe com carinho. Preciso demais. Quando você chega, já está tudo ali. Já, o café está pronto. Eu, às vezes, levo o sanduíche de casa, o café está pronto. Dona Célia já providenciou o café. Um abraço, Dona Célia. Aí, Dona Célia está prestigiando o nosso programa. Marilza, eu não perco esse almoço. Muito bem. Olha lá, Marilza. Quem sabe, um ventilador. Eu não estou pensando em comprar uma coisa maior. Assim, surpresa ainda. Querendo comprar um presente, aquele presente assim, aquele que vai ser o último do sorteio, né? O último prêmio do sorteio. Esse eu não comprei ainda não. Eu tô pensando ainda o que comprar. Ô Fred, e esses encontros são tão assim especiais porque muitas vezes é o dia que nós temos para reencontrar amigos, colegas, que a gente não vê há muito tempo, né? E a maioria, Heloísa, é bom a gente falar que a maioria das escolas particulares de campus decidiram pelo fechamento dia 15. Ai, que bom. Então, as maiores escolas de campus vão fazer o feriado na quarta-feira. Muito bom. Eu estou falando em relação a escolas particulares. Escolas públicas, eu não sei, né? Se o calendário depende do município ou estado, se está previsto lá. Pode ter ido para o final do mês. Porque tem o dia do servidor público, que às vezes o governo do estado ou o governo municipal, ele deixa para dar dia 28 de outubro e não 15 de outubro. Mas a rede particular que não tem esse 28 de outubro, a grande maioria, acho que só 8 colégios que decidiram para antecipar para o dia 13. E como nesses colégios não temos professores sindicalizados, a gente decidiu pela manutenção do almoço no dia 15. Gente, vai ser um momento assim de muita diversão, descontração. O pessoal da medicina já foi convidado. Muito bom, muito bom. Nós temos lá 40, nosso maior local, assim, o local com o maior número de sindicalizados é a Faculdade de Medicina, aproximadamente 38 professores médicos que contribuem mensalmente para a existência do sindicato. Isso é bom, dá um prestígio para o sindicato, eu pedi a presidente da Associação dos Docentes da Faculdade de Medicina que divulgasse o meu convite individualmente a todos eles, para que eles possam, né, ter a oportunidade de estar conosco também. É muito bom. Isso aí. E os nossos... Alane, boa noite. Marilza já falou que ela não perde o almoço. O nosso outro patrocinador, se você tem problemas no seu computador, na sua impressora, ligue para o... Samuel. Olha lá, 99211-8989. Samuel é uma pessoa de competência e de confiança, né? Se ele disser, olha, a peça tal tá queimada, pode confiar. Porque a gente, eu digo por mim, né, Heloísa, que a gente que não tem muito conhecimento, eu falo muito para não dizer nenhum, né? Eu também. Muito para não dizer zero. Eu também não conheço quase nada. A gente que não tem muito conhecimento, se falar que queimou tudo, joga no lixo. A gente acredita na pessoa, né? A gente vai acreditar e aí vai se ferrar comprando, às vezes, um outro computador sem necessidade. Sem necessidade. Por isso que é fundamental, na hora que você tiver uma necessidade, chamar uma pessoa de confiança. O Samuel, dependendo do atendimento, ele consegue até te atender remotamente. Ele entra no seu computador da loja dele, entendeu? É incrível isso. É bom, né? É rápido. Você imagina, né? Ele conserta entrando no seu computador de forma remota e consegue ver o que está acontecendo. E aí depois você faz o Pix, está tudo resolvido. Né? Muito bom isso. E aí segue seu trabalho. Vamos lá. Nosso outro, já falamos do restaurante do FAD, falamos do almoço, acho que já está na hora de começar de fato o nosso bate-papo de hoje, que temos aqui a nossa convidada, a psicóloga a doutora Luísa.
Boa noite, doutora. Boa noite. Boa doutora, noite. A gente, né, é uma forma gentil que a gente chama os médicos. Pode falar você. Os médicos, advogados, né, engenheiros, enfim. É um costume, né? Porque a gente sabe da questão do doutorado, né? A titulação. Da titulação, mas é uma coisa cultural para o país a gente chamar esses profissionais de doutores, até fisioterapeutas, né? A gente tem esse bom hábito, né, de chamar de doutor, porque já dá uma vamos dizer, enobrece, né? Valoriza. Poxa, estudaram a beça, né? E merecem. Então, boa noite, doutora. A gente vai falar hoje sobre... Olha, eu fiquei treinando. Transtorno, distúrbio. Transtornos, não é distúrbios. Transtornos do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento. A gente já trouxe esse tema lá para o início do ano, já tem tempo, mas é um tema muito... Recorrente. Não tem uma turma em nenhuma escola que não tenha casos desses transtornos. E na escola pública hoje a gente tem muito, Fred. Muito. Não, sim, a escola... Cresceu muito. E privada também, né? Não, na escola privada a gente sempre teve. Agora, nas escolas públicas não havia tanta procura, muito. né? Assim, os pais não colocavam muito na escola pública, você quer dizer, né? Exatamente. E agora o atendimento praticamente é bem amplo, aberto. Sim. A gente que é profissional da área de educação tem que se atualizar. Você que é pai ou mãe tem que saber do que está acontecendo, até para você conviver melhor com seu filho. Ajudar, né? Porque é uma criança, adolescente que precisa de muito suporte. E não adianta levar tudo a ferro e fogo, né? A gente sabe das fases, a criança, depois vem a adolescência. Não adianta você levar tudo a ferro e fogo. Então, quando você, pai ou mãe, acaba conhecendo um pouco do transtorno, você consegue conviver melhor, porque aí você já não vai ficar naquela coisa de bater de frente, né? Porque é difícil. E aquela interrogação, o que meu filho tem, o que minha filha tem? Sim. Quando você consegue fechar um diagnóstico, você já começa a caminhar da melhor maneira possível. Eu tive um caso, né, na minha família, inclusive, não sei se Rosana está assistindo aí, vê se Rosana já entrou, acho que não, né? Minha esposa, se ela já entrou, não entrou ainda não. Uma das minhas filhas, né, ela, por mais de um ano, ela tomou medicamento para uns dos populares transtornos aí, que a gente vai ver hoje, e de forma equivocada. Ela pedia socorro e eu dizia, gente, não é possível. Ela está tomando os medicamentos no horário certo. Adolescente, né? Que pedido é esse de ajuda se nós estamos dando medicamento? E aí ficavam, no mês, 10 dias bem, 20 mal. 10 dias bem, 20 mal. Voltava a consulta, continua o medicamento, porque é assim mesmo. Continua o medicamento, que é assim mesmo. Até que a gente resolve mudar de médico e um novo médico resolve pedir um teste psicológico, que custa até um valor bem, né? Mas tem na rede pública, tem ali na Cidade da Criança. Você pode levar seu filho para uma consulta ali, e ali você faz esse teste, que custa aí na rede privada em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Esse teste, ele leva mais ou menos 2 meses para ser concluído, e ali é pesquisado desde a origem, desde a criança, como feto, até o momento atual. Você preenche, os pais, né, os responsáveis, eu e minha esposa, preenchemos uma porção de formulário, nós passamos por entrevista, a nossa filha passou pela entrevista, eu sei que foram feitos vários documentos, vários questionários. São várias etapas. Várias etapas, né? E aí entrega um negócio assim, ó, de mais ou menos umas 50 páginas, até o QI foi avaliado. E aí foi visto que o transtorno que ela estava sendo tratada não tinha nada a ver, de fato, com a realidade dela. Quer dizer, ela estava se intoxicando de medicamentos fortes, medicamentos que afetavam
O humor dela? O humor e meu Deus, ela nunca queria comer. A vontade de se alimentar, né? Então, o apetite, fugiu a palavra, né? Apetite, Não, tem coisa que tem hora que escapole. Então, faltava apetite. À noite, ela andava pela casa a madrugada inteira e a gente ouvindo aqueles passos. Porque perdi o sono. Perdi o sono e tinha uma manhã terrível, porque não dormia. Quem não dorme tem um dia pesado, né? Aí no dia seguinte, como que rendia na escola? Nossa, como foi difícil. E esse teste foi fundamental para o diagnóstico correto, né? Eu acho que isso aí foi... se você não pode pagar, tem na rede pública municipal esse teste. E é a partir dele que você consegue, de fato, com que o médico dê uma medicação mais convincente, né? Eu tinha remédios que ela tomava. Tinha um que era, acho que era Venvance, se não me falha a memória, custava aproximadamente 400 e poucos reais. Nossa, só um? Só um. Fora os outros, né? Esse era o carro-chefe do tratamento. Do limpa bolso. Esse aí eu comprava assim, entendeu? E não fazia efeito. Nossa. Porque não era o caso. Agora você imagina se ela fica por anos tomando esses medicamentos. Infelizmente, Fred, tem pais que, como não tem esse mesmo esclarecimento seu, segue ali à risca, né? O que o médico está prescrevendo e continua e aí, com aquele tratamento e aí que não tem eficácia nenhuma. Pode chegar, não tendo eficácia é um ponto. E quando toma um outro rumo da pessoa, quando sair da adolescência, ficar até numa situação... Nossa. Entenderam, né, gente? De surto, eu não sei o que pode acontecer. Conseguimos a tempo. E aí você vê que o QI dela é médio, não é nem acima, nem abaixo, é na média. Quer dizer, o problema dela não estava no que achavam que ela tinha. Ali, ó, a Lana está fazendo um comentário. Ali, a Lana, ó, muitos jovens com 15 anos no 5º ano de escolaridade. É verdade. Isso aí, a rede pública tem muito disso, né? Com 15 anos, no 5º ano de escolaridade fundamental 1. Com 15 anos, ele deveria estar no ensino médio. Os déficits de atenção e dificuldades intelectuais ou cognitivas foram ignorados. É lamentável. É triste, né? E tem atendimento na rede pública, tá? Tem. Eu não sei como é que é o fluxo de atendimento. Você mesmo falou, na Cidade da Criança. Na Cidade da Criança tem um polo de atendimento ali. É referência hoje em dia. A profissional que cuida dali, a psicóloga a doutora Cirlei, não sei se vocês conhecem, é uma profissional, nossa, de excelência, é a coordenadora. Não é porque, às vezes, fala assim, a prefeitura, Fred vai falar mal. Não. O que é bom, o que é certo, o que funciona, a gente tem que elogiar. A Cirlei, a doutora Cirlei, é uma senhora, assim, competente demais, organizada, e ela faz acontecer aquele atendimento ali na Cidade da Criança. Totalmente gratuito. Bom, porque tem muita gente necessitada. Ali, ainda resistências, mas diminuiu. Sim, resistência às vezes dos pais. Sim. Né? É comum. Não querem aceitar. Tem essa dificuldade. Tem um estigma ainda. Mas vamos lá, doutora. Quais são, assim, os principais, os mais comuns desses transtornos? Então, o que eu trouxe hoje pra gente falar um pouco é o que já foi colocado aqui, né? O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Atualmente, se diz que ele pode ser tanto com foco na desatenção ou com foco na hiperatividade ou misto, né? Que engloba os dois. E é muito bom a gente lembrar que o diagnóstico, ele não é uma sentença, ele não deve ser visto como uma sentença para a criança. Ele é um direcionamento, como você colocou aqui a situação, né? Inclusive, esse teste, por exemplo, ele não é fechado. Ele não tem uma conclusão no final dele. Exatamente. Há uma sugestão do transtorno, que ela tem assim, né, na realidade, mas que deve-se continuar os trabalhos de investigação, principalmente quando ela sair da adolescência. Sim, até porque o diagnóstico, né, o psicodiagnóstico feito, né, por um... pode ser feito por um neuropsicólogo, né? Neuropediatra, neurologista, né? Pediátrico. Então, o diagnóstico, ele vai dar um norte, vai entender o que aquela criança está apresentando naquele momento, vai dar um norte para desenvolver as habilidades, né, que estão ali defasadas devido àquele transtorno. Só que o diagnóstico, ele não é estático. Então, por exemplo, uma criança com TDAH que tem um foco em desatenção atualmente, mais para frente ela pode mudar o foco e o foco ser a hiperatividade.
idade. Então, Nossa. por isso a necessidade desse acompanhamento frequente. E qualquer tipo de transtorno que a criança apresente, o acompanhamento, ele é multiprofissional. Ele é feito por vários profissionais. Então, os médicos, psicólogos, TOs, É um conjunto, fonos. né? Exato. Não dá para você levar só o médico, vou dar só o medicamento. Não. Não. Tem que trabalhar a parte. Não, porque tem que ser estimulado, né? Tem que ser identificado como que está a progressão dessa criança. Hoje tem muitas clínicas aqui em Campos que trabalham dessa forma. Integrada, A criança né? vai para lá e tem as várias atividades com os diversos profissionais Sim. que estão ali atendendo. Sim, e isso é muito importante. É bom para o pai, né? Porque atende tudo no lugar E só. às vezes fica Sim. ali, né? Sai de uma sala, vai para outra, né? E os profissionais se conversam ali, né? É verdade. Porque um vai impactar no outro, né? certeza. Então, Perfeito. assim, é muito importante esse acompanhamento multiprofissional também, para que essa criança se desenvolva, né, da melhor forma possível. Porque, como eu falei, né, o transtorno, ele não é uma sentença, ele não deve ser visto E a como gente que uma está em sentença. sala de aula, né, Fred? A gente consegue perceber direitinho quando é uma criança que tem um acompanhamento e quando é uma criança que não tem. Verdade. A criança fica toda desajustada. É uma pena, né? Mas é a realidade. Sim. É. E justamente, por exemplo, o TDAH, geralmente, ele é identificado de 6 a 7 anos, que é justamente nessa fase em que a criança entra no ambiente escolar. Começa, de fato, já, assim, saiu daquela coisa da educação infantil e, de fato, As demandas as vão se demandas tornando mais vão se tornando- complexas. Aí é onde aflora. Exatamente. Você Fica mais consegue evidente. perceber, é. Fica mais evidente. Às vezes já, né, criança, né? Então, corre, né? A gente não pode identificar, Não, né? De pelo uma amor, gente, por forma. amor de Deus, uma criança, né? Criança precisa ser criança, né? Porque não adianta, olha, esse menino não para, o menino tem 4 anos, ele quer simplesmente brincar de pique, correr, né? Ele vai parar sim quando ele estiver com febre, com alguma situação, né? Não é porque Que vai ele tá, impactar. não é porque ele tá correndo, brincando, coisa assim que ele tem, né? Pode até ser que tenha, mas não quer dizer que tem, Sim. né? E aí, quando ele vai para a escola, começa a ter essas demandas mais complexas e aí começa a identificar a defasagem. O quanto isso impacta no rendimento dele, na evolução dele, no desenvolvimento dele. Ele não consegue acompanhar, né, a turma. Exato. geralmente. Por isso a importância de um olhar cuidadoso por Sim. parte das pessoas que estão ali na escola, né? Sim. Porque tem gente que a criança passa e não consegue perceber. Mas a pessoa mais atenta... E esse olhar na educação, ele tem que ser de todos, desde o porteiro até a tia, se for na escola pública, a tia que serve a merenda. A tia da merenda. A tia da merenda. É todo mundo junto. Não dá para, né? Nós estamos ainda no Setembro Amarelo, né, Heloísa? Que a gente já trouxe uma pessoa aqui para Sim, falar dessa questão sim. toda de valorização à vida. A empatia. Então, não é apenas o professor, o único profissional em uma escola que tem que ser capaz de detectar ou de perceber alguma coisa diferente naquela criança, principalmente naquele adolescente. Todos são responsáveis. O professor é o que está lidando diretamente com a criança ou adolescente. Mas, como o Fred falou, os outros profissionais que estão atuando ali na escola, São responsáveis. eles têm como observar se aquela criança está tendo um comportamento que, digamos, não está A Alane falou se adequado. pode aflorar na adolescência o TDAH. Sendo na adolescência é mais difícil para fechar diagnóstico? Não, ele pode ser identificado na adolescência também. Só que todo transtorno, quanto antes ele for identificado, melhor. Para que auxilie essa criança a se desenvolver mais. As intervenções são feitas Precoces, são mais eficazes. Não é que ele não vai ter avanço, né? Mas quanto antes iniciar o acompanhamento e as intervenções, melhor essa criança vai desenvolver. Quando a senhora fala intervenções, seriam todas, de fato, né? O psicólogo, se for o caso da dificuldade de fala, o fono, o médico, né? Para Sim. poder, o psiquiatra ou o neuro, para passar os medicamentos, Sim. toda essa parte. Tem até a questão da alimentação, né, doutora? Sim, A alimentação também. Identifica-se, né, que hoje algumas alimentações podem ter interferência. Na realidade, qualquer transtorno, ele é multifatorial, né? Ele não tem só um fator específico. Então, pode ser genético, pode ser ambiental, e aí entra a questão da alimentação também. E é muito importante programas como esse, né, que mostrem, né, quais são as informações para que as pessoas tenham ciência, né? Nem todos vão conseguir
ter o conhecimento específico, né? Fazer um curso, alguma coisa assim, aprimorar. Mas quando você identifica alguns sinais, né? Tem algumas informações, você já fica mais alerta e já tem uma percepção melhor com relação a essa situação. Por exemplo, do TDAH, quando essa criança, dentro de sala de aula, né? Como que o professor pode identificar? Criança que não consegue ficar muito tempo sentada, a criança que não consegue, em algumas atividades específicas, né? Desenvolver durante um tempo maior, principalmente a leitura. Ela não conclui. Não tem paciência, eu acho. Exato. Então, assim, é importante, né, ter estratégias para lidar com essa criança. Então, geralmente, fazer atividades por turnos, né, permitir que em algum momento ela levante, né, ela ande um pouco, até saia da sala de aula. Eu entendo, né, que é um contexto dentro de uma escola com vários alunos, às vezes pode impactar. Mas tem que ter essa visão diferenciada. Não dá para você, enquanto professor, achar que os 30 que estão à sua frente são iguais. Não dá mais. Se você já teve alunos bem similares, né, no passado, ótimo, porque atualmente não é essa a realidade. Sim, cada um apresenta uma demanda diferente. E aí tem aquele aluno que não consegue ficar, eu sei porque eu estou falando o que eu tenho em casa, né? Não consegue ficar 6 horas, 6 aulas sentados, ainda que tenha um intervalo. Gente, não é má vontade, não é não querer estudar, não dá. O quadro clínico não permite que ele fique esse tempo todo sentado numa cadeira que a gente sabe que não é a mais confortável, o ambiente não é o mais acolhedor muitas vezes, e fica naquela coisa de falar e você ouvir, falar e você ouvir, falar e você copiar. Isso aí, para quem tem algum transtorno, você tem que ser, vamos dizer assim, tolerante, porque ele vai pedir mais vezes para sair, para ir ao banheiro. Sim. Ele vai pedir mais vezes para beber água, e não quer dizer que ele esteja com sede. A água e o banheiro é apenas uma fuga, né? Olha aí, eu tô quase ficando especialista, hein? De tanto trazer gente pra cá, gente inteligente, eu tô absorvendo. Fred, né? se a gente... Tem que ter tolerância. E se a gente parar para prestar atenção, não são apenas os alunos que possuem algum tipo de transtorno que não têm essa paciência para ficar 6 tempos em sala de aula, não. É verdade. Hoje a educação, ela está muito além do ficar na sala de aula. A gente que trabalha com pesquisa, a gente vê como que os estudos hoje em dia caminham muito para a gente tentar levar o maior número possível de atividades diferenciadas, buscando trabalhar as múltiplas habilidades do aluno. Eu, por exemplo, quando dava aula de inglês agora nos últimos anos, eu peguei turmas de sistema bilíngue. Então, eu tinha 4 aulas de inglês. Eu encontrava com aquela mesma turma 4 dias na semana. E aí eu tinha um trato com eles. Já imaginou? Fred na segunda, Fred na terça, Fred na quarta, e aí pulava quinta, geralmente Fred na sexta. Então, uma vez por semana, e eles ficavam na torcida, porque eles imaginavam mais ou menos qual era o dia, que geralmente era sexta. As minhas aulas na sexta eram no pátio ou na quadra. As aulas de inglês eram dadas no pátio ou na quadra todas as semanas, em um dos 4 encontros que a gente tinha. Mudava. São estratégias para dar uma animada, né? Haja criatividade, sabe, doutora? Sim. E olha, eu já imitei Silvio Santos. Aí a gente vai tirando da cachola, né, Fred? Sim, mas a gente que gosta do que faz, a criatividade parece que brota, né? E aí de uma coisa você inventa outra, na outra semana já é outra. Gente, Silvio Santos foi meu grande inspirador. Quantos jogos das minhas aulas de inglês são jogos que estão no programa Silvio Santos? Estavam e ainda estão. Não tem aquele das 3 dicas? Eu faço em inglês aquele das 3 dicas. Gente, tem passe e eu vou dando as dicas em inglês. Aí quem acertar na primeira palavra ganha 10 pontos. Geralmente é meninos contra meninas, ou o lado direito contra o lado esquerdo. Na segunda chance, na segunda dica que eu dou em inglês, quem acertar a palavra, 9 pontos. Na terceira dica, 8. Às vezes eu faço um menino e uma menina, e o restante da sala é o auditório, que também pode participar. Quando ninguém acerta até 8, o auditório descobre qual é a palavra em inglês que está sendo descrita ali. Não, e é muito engraçado. E é muito engraçado que a gente cria um ambiente que o aluno, ele aprende de forma divertida. Então, quando a aula termina, já terminou
terminou a aula. Isso aí é um termômetro. Nossa, o né? professor que Quando o aluno fala assim, já terminou a aula. Olha, se você, enquanto professor, ouvir isso algum dia, tenha certeza que aquele dia foi um dia muito especial para o seu aluno. Tá? Foi bem que ele nem percebeu. A gente não aguenta todo dia isso, não, tá? Tô sendo sincero que a gente é humano, né? A gente não é máquina. Se fôssemos máquinas, a gente não conseguiria agradar todo mundo todos os dias. Por que a gente, enquanto humano, vai ter que, né? Mas se você, de vez em quando, ouvir isso dos seus alunos, puxa vida, a aula acabou. Nossa, bata a palma para você mesmo, tá? Porque é seu mérito esse dia diferente, né? Para esse aluno. Quer dizer, viu? Eu expliquei em 3 minutos, 2 minutos, um jogo que que tem lá no Silvio Santos e eu adaptei para a aula de inglês. Esse, quando funcionava menino e menina em auditório, que o auditório era o restante da turma inteira, era um festival, né? Só não tinha aviãozinho para jogar, né? Aí a gente não dava, né? Porque você tá dando risada, né, Luísa? Não rolava aviãozinho porque não tinha, né? Professor, vocês sabem como é que é essa questão aí. Mas, e também ia ficar muito ruim, né? Numa escola, você ficar jogando, né, dinheiro. Mas valia pirulito, tá? Pirulito e bala tinha. Porque, afinal de contas, né? É jogo, mas tem que ter prêmio, um mimo, né? Tem que ter o prêmio. Vamos lá. E o outro transtorno, sem ser... Vamos lá, vou fazer uma pergunta. Dislexia e descalculia. Qual seria a diferença desses dois transtornos? A dislexia, ela está voltada para a questão da soletração, né, mais para leitura, então envolve mais o alfabeto. Tem ali um painel ali. Compartilha pra gente. Tem ali as principais características da dislexia. Tem na descalculia também? Não. Tem. Seria qual o número do slide? 11, a dislexia. 11. Disgrafia, né? O 11. Opa, aí, chegou. A dislexia, né? Que ela é mais voltada para a questão do alfabeto, né? Então, na capacidade de ler, escrever, soletrar. Não é que a criança, ela tenha uma questão intelectual, mas ela tem a dificuldade em entender essas letras, né? E transformá-las em palavras. Então, o que isso vai acarretar nela? Uma leitura mais lenta, uma leitura mais silábica. Então, ela não consegue fazer, né, uma leitura da tão frase corrida. Inteira. Por isso que é comum a atuação aí dos mediadores, que são as pessoas, né, que geralmente nas redes públicas... Existe na rede pública e na rede privada, né? Sim. A rede privada utiliza muito da mão de obra de estagiários, né? Da área de pedagogia, para assumir essa parte de mediação, né? E os mediadores da rede pública geralmente são contratados ou por empresas ou pela própria prefeitura. Eles fazem esse trabalho de acompanhamento, né? E ali ele vai lendo para o aluno que tem dificuldade para a leitura. Pode adaptar, né, algumas atividades para essa criança especificamente. Então, não é que a criança não conseguiu aprender o conteúdo, mas às vezes, por exemplo, se ela ler um texto ela mesma, ela não vai conseguir interpretar. Mas se outra pessoa ler para ela, ela consegue aprender aquela informação, interpretar e falar sobre aquilo. Então, realmente com relação ao transtorno. O mediador é fundamental. Sim, né? para auxiliá-lo nesse momento. Aí tem a descalculia. Não, vai pro próximo, pro 12. Faz favor, Gabriel. Então, esse diagnóstico especificamente, ele acontece entre os 7 e 8 anos. Por quê? Porque aí a alfabetização da criança já deveria estar mais concretizada. Então, quando se identifica, né? Tem aquele processo da alfabetização, né? Vocês vão poder falar melhor do que eu, a alfabetização, ela não se conclui em um ano de estudo. Ela tem... Agora existe um pacto nacional de 2 anos para alfabetização. Mas já tivemos um período que o pacto nacional dizia que a criança poderia ser alfabetizada no final de 3 anos de estudos, até no final do 3º ano de escolaridade. Agora parece que voltaram um pouco atrás e tem até o 2º ano para, de fato, visto que a alfabetização é um processo e não, né? Eu não sou pedagogo, não, eu sou formado em letras, né? Mas a gente que assumiu assim, como na parte de cargos de confiança, espera-se no geral, né? Com 2 anos. 2 anos de escolaridade, né? No caso, até o final do 2º ano. Não são todas as crianças que vão chegar no final do 1º ano e vão estar alfabetizadas
alfabetizadas. É um processo. Né? Digamos que seja uma corrida, né? Tem todos os carrinhos ali no início do primeiro ano, estão todos... 2 anos são uma média. Uma média. Então, vamos dizer, os carrinhos estão todos ali no início do primeiro ano. Então, alguns carrinhos, todos têm uma linha final para chegar, que é a alfabetização. Alguns carrinhos chegam mais rápidos, os outros carrinhos chegam mais devagar. O que tem que ser observado é que nenhum carrinho vai chegar no final do primeiro ano e vai estar parado ou vai ter que voltar ao início da corrida. Isso não existe. A escola que faz isso está agindo de forma equivocada. Ah, você está querendo falar em aprovação automática? Não. Nesse período, chamado de período de alfabetização, é diferenciado o processo. As crianças ainda estão em uma fase que termina lá no segundo ano. Então, não quer dizer que ela volte ao início da corrida. Ela pode ter andado 1 quilômetro, a outra andou 10, mas ela vai continuar o segundo ano a partir do 1 quilômetro que ela andou. Não dá para você dizer que ela não aprendeu nada. Sim, exato. Entendeu? E aí justamente é que vem o diagnóstico, porque às vezes tem aquele impacto, né? Você vê que a criança não está avançando, né? Por mais que você esteja lá fazendo, né, as atividades, né, estimulando aquela criança, ensinando aquela criança, e ela não está desenvolvendo. E aí vem, né? Aí chega a fase que você tem que procurar um especialista da área. Exato. A questão da troca de sons, né, que está ali escrito. Sim, tem a dificuldade, né, na pronúncia dos fonemas, muitas das vezes, troca as letras, né? Então tem dificuldade nessa questão da leitura e também da escrita. Isso, né? seria dislexia. Isso. E a discalculia. Eu, mais ou menos, pela palavra, a gente fica imaginando. Cálculo, exato. Né? É a dificuldade com números, né? Mas em funções matemáticas básicas, né? Geralmente, mais, menos. Não consegue desenvolver. Não consegue. E aí tem essa dificuldade em realizar esses cálculos matemáticos, apesar do estímulo. E também, geralmente, o diagnóstico é entre 7 e 8 anos, pela mesma questão da alfabetização, né? Que seria o momento esperado que aquela criança já tivesse aquele ensinamento mais fazendo as operações básicas. Exato, exato. Não são questões mais complexas, são contas básicas, né? Então, se não consegue desenvolver naquele cálculo matemático, então pode ser que tenha um transtorno da descalculia, que na realidade é uma dificuldade na aprendizagem. Entendi. Né? Como que é importante os pais ficarem atentos e procurarem um profissional, né? Porque aí, diante Heloísa, disso tudo... você lembra de antigamente? Não tinha esse estudo não, Heloísa. Não tinha, não. Uma criança que não soubesse fazer uma conta básica de somar... Meu Deus, era aqueles rótulos que hoje, se a gente falar, é preso. É preso. E enquanto os pais, muitos até partiam para sandalhada... Menino, seu Isso quando fulano, não deixava crianças a você estudar, não porque antigamente não tinha essa exigência que tem hoje. Desistia, né? Desistia. Mas antes de desistir, davam umas boas cacetadas aí. Muito castigo. Castigo. Fica de joelho. Gente, na escola tinha isso. Ninguém conseguia entender que a criança tinha dificuldade. Sim. Ela tinha porque tinha que fazer igual a todo mundo. Havia um formato e todo mundo tinha que estar dentro daquele formato. Quem não estivesse levava punição, né? Meu Deus, que tempo horroroso. Que período triste da história da educação, né? Graças a Deus a gente superou e hoje a gente consegue ter esse olhar diferenciado para cada aluno. Você sabe que às vezes quando eu falo para os alunos que houve uma época assim, eles ficam assim, é mesmo, professor? Pode perguntar ao seu pai, sua mãe, sua avó. Você chegou a pegar? Eu não peguei, não. Não, eu não peguei, não. Eu ouvia falar, mas eu particularmente eu acho que a gente foi o início eu peguei assim. A gente pegou o pós-fim. Eu peguei assim, copie o presente do indicativo 5 vezes. Sim. Copie a tabuada de multiplicação. Isso aí eu peguei. E, por exemplo, no dia seguinte, a professora tomava. Conjugue o verbo. Verbo cantar no futuro do pretérito. Okay. Aí você tinha que levantar, né? Sim, aquela coisa formal. Levantar e falar. E se você não falasse, era um constrangimento geral. Não, aí ficava sem recreio. Que era uma coisa que a gente adorava, né? Que era o momento do brincar. Eu não peguei a punição, hoje em dia, por lei, não pode. Né? Não pode tirar recreio de criança. Por hipótese alguma.
né? As crianças que estão ouvindo aí, né? Reivindique seus direitos. Reivindique seus direitos, né? Não pode ficar sem recreio. A tia, o tio não vai poder tirar isso. Isso não é dessa forma que se educa, não é dessa forma que se trabalha a educação, né? Não é por punição. Isso aí os estudiosos já comprovaram. Volta lá pro bate-papo, Gabriel, faz favor. Não é dessa forma, né? A Isabel fala ali, ótimos esclarecimentos. A Irenilda gostaria de estar atuando ainda, porque hoje temos esclarecimento. Dona Irenilda é professora aposentada, minha sogra, né? Então ela trabalhou por muitos anos, mas ela era... Não sei se a senhora pegou a geração que dava, né? Provavelmente, Fred, ela deve estar se recordando de alguns alunos que já passaram por ela. E hoje, como nós temos esse esclarecimento, né? E que tem alunos que não conseguem mesmo, tem dificuldades, são chamados transtornos de aprendizagem, e com isso eles não podem ser considerados inferiores, menores. Sim. Há apenas uma questão de tempo. O tempo dessas crianças, o tempo desses adolescentes não é o mesmo de outros tantos, né? É isso que não havia compreensão. Ou todo mundo encaixava no formato que tinha que ser, ou lambada nesse pessoal, não era assim? Nossa, hoje, por exemplo, eu estava fazendo uma atividade com uma turma de ensino médio. Eu tenho um aluno com um transtorno, peguei porque aí também eu já saio de casa com plano A, B, C, uma pasta, cartolina. Tinha aquelas maletinhas que criança gosta muito, cheio de canetinha, lápis. Coloquei ali, coloquei umas imagens que tinham mais ou menos a ver com o que eu estava trabalhando com os outros alunos. Ele ficou aproximadamente 1 horário e meio. Sentadinho, para fazer o colagem, próximo aos outros alunos, e ali, ó, pintando. Heloísa foi pegar a folha para guardar, para ter o registro. Quero minha folha. Isso já está no ensino médio. Ensino médio. Pois é, essa criança, esse adolescente aí, no passado, ele não estava junto com os demais. Sim. Né? Infelizmente. E é importante, tá? Esse contato, porque a gente percebe como que ele fica feliz quando ele chega. Cheguei! Aí fala, vai cumprimentando todo mundo. É assim, eu sei que é difícil para muita gente trabalhar assim, mas não tem jeito. É uma realidade que veio, está aí, e quem está em sala de aula tem que se adaptar. E por isso que a gente, que é do sindicato, né, mais do que nunca, a gente apoia essa valorização do professor, porque o serviço aumentou muito, né, Heloísa? Sim. Aumentou muito, e aí a gente realmente precisa de mais valorização, porque você trabalha muito preparando a aula. É, né? Porque você prepara a aula comum, e aí quando ela fala na questão das atividades adaptadas, quem faz a adaptação somos nós. Professores. O mediador, ele vai trabalhar com o que foi preparado pelo professor. Isso é um caso. Agora, por exemplo, esse caso que eu relatei, é coisa prática. Então, você tem que ter o material. Eu, graças a Deus, em casa eu tenho muita coisa, porque ao longo dos anos eu fui comprando muita coisa. Então, eu tenho, assim, uma quantidade boa de recurso que eu posso levar para a sala de aula. Entendeu? E aí não é questão de preparar uma atividade, é ter o material para dar a ele. É um jogo de montar, é um quebra-cabeças, é um jogo de madeira. E aí você vê que o aluno, ele está aí, e aí ele consegue se manter na escola durante aquele período mínimo. Sim. Pois é. Eu estava até comentando antes do programa começar que eu já tive um aluno autista que ele tinha um desenvolvimento cognitivo igual do restante da turma, só que ele tinha algumas particularidades, e uma delas é não gostar de escrever. Ele aprendia, ele prestava muita atenção na aula. Eu acredito que ele até estudava muito pouco em casa, porque ele ficava muito atento à fala do professor, né? A minha fala na época. Mas quando chegava na hora da prova, e aí a primeira prova foi horrível, porque eu fiz no formato da maioria da turma, né? Onde a metade era objetiva, a outra metade discursiva, né? Tinha que escrever. Ele entregou tudo que era para escrever em branco. E a parte de marcar, ele acertou toda. Daí a gente conversou com a psicopedagoga e a gente observou o seguinte: ele de fato era novo na escola, então ainda estava no processo de observação.
ele não gostava de escrever. Ele conseguia ler, interpretar em inglês, escrever respostas em inglês, mas que fossem muito curtas. Então, as provas deles tinham que ser diferentes da turma no sentido de formatação. A matéria era a mesma. Ele conseguia aprender ao mesmo tempo dos demais. E conseguia tirar 9 ou 10. Mas com uma prova praticamente toda de marcar. Onde o restante da turma fazia meio a meio, ele fazia toda de marcar. Às vezes, quando escrevia uma palavra, era yes ou no, alguma coisa bem simples, porque senão ele sabia, eu tinha certeza que ele sabia, mas ele não escrevia. Era uma característica do autismo, né? A outra é a questão do barulho, né? Sim. Tem uma característica do autismo, né? A senhora Sim. pode falar algumas. Então, é muito importante isso que você está colocando, Fred, porque por mais que tenha o transtorno, cada criança vai manifestar e vai ter características diferentes. Sim. Então, por exemplo, o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, quando a gente fala em espectro, a gente fala em algumas características semelhantes, só que existe uma infinidade de características onde cada um vai ser de uma forma. Esse aluno tinha esse tipo, né, de características, outros já vão ter outros tipos. Exato. Então, o que é mais comum da gente identificar é essa questão da sensibilidade ao som, pode ter sensibilidade ao toque, algumas texturas diferentes. Então, às vezes, até uma etiqueta de camisa vai incomodar, né? Então, é importante entender essas particularidades, né, de cada criança. Por quê? Às vezes, por uma etiqueta que está incomodando, por uma questão sensorial que pode ter, né, essa alteração sensorial no TEA, ele não vai conseguir prestar atenção na aula. Que vai ficar porque ele está naquele incômodo, aí naquela o foco questão. dele tá naquela... Exato. Aí você vai dizer que o trabalho do professor não aumentou. Aumentou e muito. Tem turmas que você tem que preparar, Heloísa, estou falando sem exagero, 4, 5 modelos de provas para você avaliar. O professor que faz isso é o professor que está agindo de forma mais correta. Sim. Não dá para ele preparar uma prova para a turma. E às vezes é triste a gente ver, às vezes no ensino médio, adolescentes com distúrbios recebendo a mesma prova com questões do ITA, do Enem, da UFRJ. Vocês estão enganando quem, professor? Vocês estão enganando quem fazendo isso? Porque o aluno não vai conseguir fazer. Esses alunos não vão conseguir fazer. Então, você está fazendo papel desnecessário. Você não está sendo objetivo. Se ele conseguir... Tem alunos que chegam a uma limitação diante do transtorno, né, doutora? Que se chegar a um desenvolvimento de uma questão, sei lá, de física, estou dando exemplo que seriam mais complexos, ou química... Parabéns. Agora, não dá para dizer que a questão, às vezes, lá do vestibular, do antigo vestibular ou do Enem, vai servir para o mesmo aluno que tem um transtorno desse tipo. Sim. A pessoa tem que regrar. O professor tem que regrar. E não é só regrar na aprendizagem, é regrar também na avaliação. O Fred fez uma colocação sobre a questão do barulho. Algumas escolas, inclusive, adotaram o sinal para troca de professor, para o término do turno com música ao invés daquela sirene. A gente, né, vem de uma escola que já adota isso já há algum tempo. Muito bom. E a gente percebeu que foi assim muito bom, porque de fato a gente percebia que quando batia o sinal tinha o aluno que fazia aquilozinho ali, ó. Sim. Aquele barulho, né? Até pra gente que é professor há muitos anos, você até imagina. Pra gente é incômodo. Olha, há mais de 3 décadas, eu não sei se... Eu tô 1 ano e meio fora da sala de aula, 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio fora da sala de aula, né? Depois de 31 em sala de aula. E digo a você que aquele barulho daquele... Tem até uma pessoa no Instagram que imita direitinho, né? Você já viu essa professora? Aquele barulho, gente, não faz bem a ninguém, não. Sirene, não faz bem ao adolescente, não faz bem ao adulto, não faz bem a ninguém. Aquela sirene, né, original de sinal. E o sorteio? Vamos lá, pessoal. Doutora, tem mais alguma coisa assim relevante? Porque o tempo já tá chegando ao fim. Ó. Quando solta o cronômetro ali do fim, já é o início. Não, eu queria só... o contato, como é que é o atendimento que a senhora faz? Vamos lá. Olha aí o Merchan. Eu faço atendimentos particulares, né? Através, principalmente online. É a tendência, né? Sim, e é possível.
É possível. Eu tenho pacientes com TEA. Sim, que eu atendo online. Aí ele fica geralmente aqui, no computador ou em celular? No celular. No fica celular. mais fácil. E adora celular, tá? Ah, tá. Então... Celular faz parte da vida dele, né? Adora celular. Muito mais que computador, né? Computador Exato. não é coisa não. Então é possível também. Então tem o meu contato, né? O 22. Coloca ali, faz favor, doutora Luísa, psicóloga, um atendimento mais especializado online. Tem página no Instagram? Tem algum Instagram? Tenho. Coloca ele também, que ele coloca a página, o arroba da senhora. O número é 22 998 17 5586. E o Instagram é PC Luísa, com Z, Fernandes. Eu tento trazer também, né, algumas temáticas com relação a esse público infantil, né? Infanto-juvenil, que é o público que eu atuo. Infanto-juvenil, né? Exato. Crianças de 7 anos, aí vai até 13, 15 anos. Não, até crianças menores também. Ah, menores também. Sim. Tanto o público infantil quanto adolescentes. Muito bom. Vamos lá. Aí o arroba já conseguiu achar já achou. Josiel é especialista em arroba. Olha lá. Ele já vai colocar ali no link. E a gente vai para o nosso sorteio de uma refeição para 4 pessoas do restaurante do FAD. Já estamos nos minutos finais, o cronômetro já está ligado ali. E a gente vai ver. Lembrando a todos que vocês têm que buscar a refeição para 4 pessoas de segunda a sexta. Entre em contato comigo, né? E aí você pode ir lá buscar. Se cair ali o sorteado Rádio Aurora, o prêmio vai pro pessoal aqui vai pro pessoal da técnica ali. Vão dividir aí o almoço, Josiel e Gabriel. Imagina a farra que eles não vão fazer. Já estão torcendo. Já ganharam algumas vezes e eu dei uma segurada, mas ficou acordado que se ganhar, leva, né? Paula Miriam, professora sindicalizada. Ah, que legal. Sindicalizada, ela é Parabéns. professora do Colégio Estadual, do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, né, do Senza, sindicalizada. Parabéns, Paula. Deve estar no nosso almoço do Dia do Professor do Sindicato dos Professores, dia 15 de outubro, nosso dia. E ganhou agora uma refeição para 4 pessoas. Ela tem meu telefone, ela manda um oi aqui e a gente combina o dia para você passar lá no FAD, dentro do Automóvel Clube, e buscar o seu kit separadinho para 4 pessoas. A Paula assiste o nosso programa há muito tempo, mas nunca ganhou. Né? Chegou o dia, né? Um dia tem que ser. Aqui, doutora, voltou lá para a tela principal, amigo? A Paula vai ficar um dia sem precisar preparar, né, um almoço. Muito bom. Gente, é muito bom, Fred. O dia que eu ganhei. Nossa, mãe. Dei sorte pra Paula hoje. Não repare, deu a sorte pra Paula. Paula assiste há quanto tempo o programa? E nada. Uma lembrança pra adoçar muito obrigada. felicidades aí. É sempre Muito bom, né? obrigada. Desejar felicidades, a gente... Minha filha vai amar. Olha lá, Paula, ó. Olha lá, uhul, ganhou, viu? Parabéns. Você vai ver tudo separadinho. Diz pra mim o dia que você quer, de segunda a sexta. Aí vem... Heloísa já ganhou, né, Heloísa? Sua filha que ganhou. Sim, foi Aí Manuel. vem arroz, churrasco na outra, feijão tropeiro na outra, salada, nada bagunçado não. Come no mínimo 4 pessoas. Muito bom. Parabéns, Paula. Olha aí, Rosana aí dizendo, merecido, porque a Paula, ela é professora da rede municipal e do Senza. Quer dizer, nossa, manhã e tarde, todos os dias, né? Colocaram ali, ó. Muito bom. Ali, já tá o link. Quem quiser seguir a senhora no Instagram, é só clicar ali e já vai direto. Obrigada. Bem, vamos às nossas considerações finais. Olha, mais uma vez a gente agradece aí, né, a participação de todos. Em uma segunda-feira, ainda temos a última segunda-feira do mês de setembro, semana que vem. Depois a gente vai entrar no mês do professor, no nosso mês de outubro, né? E aí, lembrando que no dia 13 de outubro, na semana do Dia do Professor, nós vamos ter um programa especial Educação em Foco. Nossa, vai estar muito bom. E a gente não pode falar muito, mas enfim, vai ser todo voltado para música, violão e voz. A gente vai fazer uma dinâmica com o cantor, que também é professor, como a maioria que assiste o programa nosso aí. Não percam o programa especial de educação no dia 13 de outubro.
Doutora, muito obrigado aí pela Eu participação. que agradeço o convite. Muito obrigado. Ui, meu Deus, estão voltando ali, ó. Palmatória, ajoelhar no milho. É Quase isso alcancei, aí. quase. Nós saímos fora. Quando a gente ó. entrou, a gente já estava pós-fim, né? Graças a Deus. Meus queridos, passando aqui para desejar um abraço para vocês e semana que vem estaremos aqui mais uma vez, segunda-feira às 18 horas, com mais um convidado muito especial. Vamos lá então, pessoal. Uma excelente noite de segunda-feira e uma excelente semana. Um abraço para todos.